Imagine um homem tão convicto de suas crenças que nada parecia capaz de abalá-lo. Ele era respeitado, influente e determinado a cumprir o que acreditava ser a vontade de Deus, mesmo que isso significasse perseguir e destruir outros. Agora, imagine esse mesmo homem caído no chão, cego por uma luz sobrenatural, ouvindo a voz daquele a quem ele tanto desprezava. Essa é a história de Paulo, o apóstolo das nações. Um homem que começou sua jornada como um implacável perseguidor da Igreja de Cristo, mas que foi transformado de forma tão poderosa que se tornou um dos maiores pregadores da história. A vida de Paulo é um testemunho de que Deus não escolhe os perfeitos, mas os disponíveis. Ao mergulharmos nessa história, somos lembrados de que ninguém está além do alcance da graça divina. Deus pode transformar qualquer vida, não importa quão longe ela tenha se desviado. E a pergunta que nos desafia desde o início é: você acredita que Deus pode fazer isso com você? Com isso em mente, vamos começar do princípio, antes de Paulo se tornar o grande apóstolo, voltando ao tempo em que ele ainda era conhecido como Saulo de Tarso, um inimigo feroz da fé cristã. Paulo, antes da conversão, antes de ser o apóstolo, Paulo, ele era conhecido como Saulo de Tarso, um homem de grande influência e formação notável. Nascido em uma cidade cosmopolita da Cilícia, Saulo teve o privilégio de crescer em uma das principais cidades intelectuais da época. Tarso era um centro de cultura grega e romana, mas mesmo nesse ambiente, Saulo permaneceu fiel às suas raízes judaicas. Saulo era da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel, e sua família seguia rigorosamente as tradições judaicas. Desde cedo, ele foi ensinado a respeitar a lei de Moisés e a tradição dos fariseus, grupo ao qual ele viria a se juntar com orgulho. A dedicação de Saulo ao farisaísmo não era casual, era fruto de anos de aprendizado sob os pés de Gamaliel, um dos mestres mais renomados do judaísmo. Atos, capítulo 2, versículo 3. Sob sua orientação, Saulo tornou-se um profundo conhecedor das escrituras hebraicas e das tradições orais. O zelo de Saulo era incomparável. Ele não apenas seguia a lei, mas fazia questão de proteger o judaísmo de qualquer ameaça. Isso incluía o movimento emergente que proclamava Jesus como o Messias. Para Saulo, essa nova fé era uma heresia, um desvio perigoso que precisava ser extirpado. Naquele tempo, o cristianismo estava se expandindo rapidamente, especialmente após o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Os seguidores de Jesus, conhecidos como os do caminho, pregavam que ele era o Filho de Deus e que havia ressuscitado, algo que muitos judeus, como Saulo, consideravam blasfêmia. E mensagem de amor, perdão e salvação através de Cristo contrastava com o sistema religioso rigoroso dos fariseus. Para Saulo, a ideia de que um homem crucificado poderia ser o Messias era uma ofensa intolerável. Ele via os cristãos como uma ameaça direta à pureza da fé judaica e ao futuro do povo de Deus. Por isso, Saulo decidiu agir. Ele se tornou um perseguidor fervoroso dos cristãos, acreditando que estava servindo a Deus ao silenciar aqueles que, em sua visão, estavam distorcendo a verdade. A história de Estevão, um dos primeiros diáconos e mártir da fé cristã, está intimamente ligada à vida de Saulo. Estevão era conhecido por sua sabedoria e poder, realizando grandes sinais e maravilhas entre o povo. Atos, capítulo 6, versículo 8. Sua pregação sobre Jesus como o Messias despertou a ira das autoridades judaicas, que o acusaram de blasfêmia e o levaram ao sinédrio. Durante seu julgamento, Estevão fez um discurso poderoso, recapitulando a história.
de Israel e mostrando como os líderes judeus rejeitaram os profetas de Deus ao longo dos séculos. Ele terminou acusando-os de serem responsáveis pela morte do justo. Jesus Cristo, Atos, capítulo 7, versículos de 51 a 53. A resposta foi imediata e violenta. Eles arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Saulo estava presente e consentiu com sua execução, segurando as capas daqueles que apedrejavam Estevão. Atos, capítulo 7, versículo 58. Esse evento marcou o início de uma grande perseguição contra a igreja, e Saulo estava determinado a liderar esse movimento. Após o martírio de Estevão, Saulo intensificou sua campanha contra os cristãos. Ele ia de casa em casa, arrastando homens e mulheres para fora e os entregando às autoridades. Atos capítulo 8, versículo 3. Sua meta era clara: erradicar o cristianismo antes que ele se espalhasse ainda mais. Saulo obteve cartas dos líderes religiosos em Jerusalém, que lhe deram autoridade para prender cristãos em Damasco, uma cidade a aproximadamente 250 quilômetros de distância. Esse ato demonstrava a extensão de seu zelo. Ele estava disposto a viajar longas distâncias para cumprir o que considerava ser a vontade de Deus. Saulo acreditava que sua perseguição era um ato de justiça. Ele estava tão convencido de que estava certo que não percebia a ironia de sua posição. Enquanto perseguia os cristãos, ele estava, na verdade, lutando contra o próprio Deus. Esse zelo cego é algo que muitos de nós podemos reconhecer em nossas próprias vidas. Quantas vezes seguimos caminhos errados com a certeza de que estamos certos? Quantas vezes julgamos os outros pensando que estamos fazendo o bem? Saulo é um exemplo de como podemos estar completamente errados, mesmo com as melhores intenções. Embora Saulo não soubesse, Deus já estava trabalhando em sua vida. Cada passo que ele dava em direção a Damasco era, na verdade, um passo em direção à transformação. Deus, em sua soberania, permitiu que Saulo fosse até o fundo de sua arrogância e violência antes de intervir de maneira radical. A história de Saulo antes de sua conversão é um lembrete poderoso de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Mesmo aqueles que parecem ser os mais inimigos de Cristo podem ser transformados pelo seu amor. A conversão no caminho para Damasco. Saulo seguia determinado. Sua missão era clara: erradicar o movimento que ele via como uma ameaça à pureza da fé judaica. Ele era um homem de convicções inabaláveis, guiado pelo zelo religioso e pela crença de que estava fazendo a vontade de Deus. Com a autorização dos líderes do Sinédrio, Saulo partiu em direção a Damasco, uma cidade vibrante que havia se tornado um ponto de refúgio para muitos seguidores de Jesus. Ele levava cartas de permissão para prender homens e mulheres que seguissem o caminho, como os cristãos eram conhecidos. Na mente de Saulo, não havia espaço para misericórdia. Ele via esses seguidores como hereges que desviavam o povo de Deus. Saulo estava tão consumido por sua missão que não percebia a profundidade de sua cegueira espiritual. Para ele, a perseguição era um ato de obediência e fidelidade. Mas o Deus que ele acreditava defender tinha outros planos. Enquanto Saulo e sua comitiva caminhavam sob o sol quente da estrada, algo inesperado aconteceu. Quando estavam próximos de Damasco, uma luz intensa, mais brilhante do que o sol, envolveu Saulo. A intensidade da luz foi tão grande que ele caiu ao chão, tomado pelo medo e pela confusão. Atos, capítulo 9, versículo 3. No meio daquela luz, uma voz ecoou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 4. A voz era poderosa e cheia de autoridade, mas ao mesmo tempo carregava uma dor evidente. Saulo, tremendo, respondeu com a única pergunta que podia fazer naquele momento: Quem és tu, Senhor? A resposta foi tão inesperada quanto transformadora.
Sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Atos, capítulo 9, versículo 5. Saulo, o homem implacável e autossuficiente, agora estava de joelhos diante do próprio Cristo. Tudo em que ele acreditava foi desafiado em um instante. Aquele que ele considerava um impostor morto era, na verdade, o Messias vivo e glorificado. Quando a luz desapareceu, Saulo percebeu que estava cego. Ele, que antes caminhava com orgulho e determinação, agora dependia de outros para guiá-lo. Seus olhos físicos estavam fechados, mas sua mente estava inundada por perguntas. Durante 3 dias, Saulo permaneceu cego e em jejum. Ele não comeu nem bebeu, e tudo o que podia fazer era refletir sobre o que havia acontecido. Aqueles dias foram um tempo de humilhação e arrependimento. O homem que antes era um fariseu zeloso estava agora quebrantado, reconhecendo que havia combatido o próprio Deus. Atos, capítulo 9, versículo 9. Enquanto Saulo permanecia em Damasco, Deus já havia preparado o próximo passo em sua jornada. Ele falou com Ananias, um discípulo fiel que vivia na cidade. Em uma visão, o Senhor disse: levanta-te e vai à rua chamada Direita e procura na casa de Judas, um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Atos, capítulo 9, versículo 11. Ananias ficou apreensivo. Ele conhecia a reputação de Saulo e sabia que ele era um perseguidor feroz da igreja. Ele respondeu: Senhor, de muitos ouvi falar deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Atos, capítulo 9, versículo 13. Mas Deus lhe assegurou: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos, capítulo 9, versículos 15 e 16. Quando Ananias entrou na casa onde Saulo estava, ele colocou as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Atos, capítulo 9, versículo 17. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele recuperou a visão. Esse momento não foi apenas uma cura física, mas um símbolo do renascimento espiritual que ele estava experimentando. Pela primeira vez, Saulo enxergava a verdade. Saulo foi batizado imediatamente, marcando sua nova vida em Cristo. Ele, que antes perseguia a igreja, agora se tornara parte dela. Atos, capítulo 9, versículo 18. A conversão de Saulo no caminho para Damasco é um dos exemplos mais poderosos da graça de Deus. Ele não foi transformado por mérito próprio, mas pelo amor e pela soberania de Deus. Saulo não buscava Jesus, pelo contrário, ele o perseguia. Mas Jesus o encontrou, demonstrando que ninguém está fora do alcance da graça divina. Essa história nos lembra que Deus pode transformar qualquer vida, independentemente de quão distante pareça estar. Ele pega o quebrantado, o arrogante e o perdido e os molda para cumprir seus propósitos. Assim como Saulo, todos nós precisamos de um encontro com Cristo. Pode não ser tão dramático quanto uma luz brilhante no caminho, mas a transformação que Deus realiza é igualmente poderosa. Ele nos chama não apenas para enxergarmos a verdade, mas para vivermos para Ele. Adiante, veremos como Saulo, agora conhecido como Paulo, começou sua jornada como um apóstolo fervoroso, enfrentando desafios e compartilhando a mensagem do Evangelho. Sua vida nos mostra que Deus não apenas nos salva, mas também nos capacita a cumprir um propósito maior. E você está disposto a ouvir a voz de Deus e permitir que Ele transforme sua vida? Nova vida e missão de Paulo. Quando Saulo se levantou daquela experiência sobrenatural no caminho para Damasco, ele não era mais o mesmo homem.
O homem que antes perseguia os cristãos, agora estava completamente transformado. A cegueira física havia desaparecido, mas sua cegueira espiritual havia dado lugar à visão clara do propósito de Deus para sua vida. Ele não era mais um fariseu, zeloso, obcecado com a preservação da lei agora. Ele era um novo homem em Cristo, com uma missão divina que mudaria o curso da história. Após ser batizado, Saulo passou a ser conhecido como Paulo, o nome que seria eternamente ligado ao Evangelho de Cristo. Essa mudança de nome não foi apenas uma mudança externa, mas uma transformação interna profunda, refletindo sua nova identidade em Cristo. A antiga pessoa havia morrido para dar lugar a um novo homem, pronto para ser usado por Deus de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado antes. A transformação de Paulo não foi instantânea, mas muito rápida. Ele passou algum tempo em Damasco, orando, refletindo e sendo fortalecido espiritualmente. Quando Paulo se recuperou da sua cegueira espiritual e física, ele não perdeu tempo. Ele começou a pregar. A primeira reação de todos ao seu redor foi de surpresa e desconfiança. O homem que antes tinha sido um feroz perseguidor da igreja, agora estava proclamando que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. A notícia espalhou-se rapidamente e muitos ficaram atônitos. Não é este o que destruía em Jerusalém os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, a fim de os levar presos aos principais sacerdotes? Atos capítulo 9, versículo 21. A pergunta estava no ar. Como isso poderia ser possível? Como o homem que jurou destruir o cristianismo poderia agora ser seu maior defensor? A resposta, é claro, estava na graça de Deus. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo e da convicção de sua nova missão, não se deixou intimidar pelas dúvidas daqueles que o observavam. Ele pregava com fervor em cada rua, em cada praça e na casa de cada cristão que aceitava a palavra. Ele falava com autoridade, não mais apoiado na sua formação religiosa, mas na revelação direta de Deus. O próprio Cristo havia falado com ele, e isso lhe dava a confiança necessária para enfrentar o mundo com um novo propósito. Paulo sabia que sua missão não se limitava a Jerusalém ou aos judeus. Ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios. O Evangelho de Cristo não era apenas para o povo de Israel, mas para todos os povos, em todos os lugares. Ele viajava de cidade em cidade, levando a mensagem de Cristo aos gentios, fundando igrejas e discipulando os novos convertidos. As cartas que ele escreveu para essas igrejas se tornaram uma parte fundamental da teologia cristã, e suas palavras ressoam até hoje. Na cidade de Antioquia, Paulo e Barnabé foram chamados pelos discípulos a um novo trabalho missionário. Atos, capítulo 13, versículo 2. Era ali que o evangelho começava a alcançar as nações. A partir de Antioquia, Paulo embarcou em suas 3 grandes viagens missionárias, viajando por várias cidades do Império Romano, enfrentando resistência, perseguição, prisões e até naufrágios, mas nunca desanimando. Cada cidade onde ele pregava via novas igrejas surgirem, e o evangelho se espalhava mais e mais. Paulo, porém, não estava apenas preocupado com a expansão geográfica do evangelho. Ele queria estabelecer uma teologia sólida para os novos crentes. Suas cartas às igrejas abordavam questões de fé, ética e vida cristã. Ele escreveu a carta aos Gálatas, por exemplo, para defender a justificação pela fé, combatendo aqueles que queriam impor a circuncisão aos cristãos gentios. Em Romanos, ele explicava a profundidade da salvação em Cristo, mostrando como a graça de Deus é suficiente para todos os pecadores, judeus e gentios. Suas cartas, mais tarde, seriam fundamentais para a formação do Novo Testamento. A missão de Paulo, no entanto, não foi fácil.
Ele enfrentou dificuldades em cada cidade que visitava. Os judeus, especialmente os fariseus, viam Paulo como um traidor, alguém que havia se afastado das tradições que ele tanto defendia. Eles o perseguiam de cidade em cidade, tentando desacreditá-lo e destruí-lo. Em algumas cidades, ele foi apedrejado e deixado para morrer. Mas por mais que as adversidades o dessem como vencido, ele nunca desistia. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, Romanos capítulo 8, versículo 37. Esta era a convicção de Paulo. Ele sabia que mesmo nas maiores dificuldades, Deus estava com ele. Quando foi preso e levado a Roma, ele sabia que sua missão ainda não tinha terminado. Mesmo na prisão, Paulo continuava pregando o Evangelho, escrevendo cartas e encorajando os crentes. Ele não via a prisão como um fim, mas como uma oportunidade para testemunhar da fidelidade de Deus e até mesmo de sua própria conversão. Paulo também experimentou momentos de solidão e medo. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, ele confessa que passou por momentos de pressão que o fizeram pensar que não poderia mais suportar. Mas em seus momentos de fraqueza, ele encontrou força em Deus, que lhe disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Paulo aprendeu que a verdadeira força não vem de nossas próprias habilidades, mas da graça de Deus, que se torna ainda mais evidente quando somos fracos. Paulo entendeu que seu chamado era para um propósito grandioso, levar o Evangelho de Cristo às nações. Ele sabia que a mensagem da cruz precisava ser ouvida não só pelos judeus, mas por todos os povos, sem exceção. Em Efésios capítulo 3, versículo 8, ele escreve: "A mim, que sou o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo." Cada cidade que ele visitava, cada nova comunidade que ele fundava, era um testemunho de como Deus usava um homem quebrantado para cumprir sua grande missão de salvação para todos os povos. Mesmo nas dificuldades, Paulo sabia que estava sendo usado como instrumento nas mãos de Deus para levar a salvação a todos, e ele não hesitou em cumprir sua missão. A transformação de Paulo de perseguidor a pregador, de fariseu a apóstolo, nos ensina algo profundo. Deus é capaz de transformar até as vidas mais difíceis e mais distantes. O apóstolo Paulo não apenas se tornou um pregador incansável, mas também um dos maiores teólogos da história cristã. Ele nos mostrou que quando Deus chama, ele também capacita. A obra de Paulo não foi sem desafios, mas foi permeada pela certeza de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. E assim, a missão de Paulo, que começou com um simples encontro no caminho para Damasco, continuou a impactar vidas, cidades e nações até os dias de hoje. A vida de Paulo é um testemunho impressionante da transformação que Deus pode operar em qualquer ser humano. Sua história de perseguidor implacável, a apóstolo apaixonado, é a evidência de que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Como um dos maiores evangelistas da história, ele dedicou sua vida à proclamação do Evangelho, enfrentando adversidades, traições, perseguições e até mesmo a morte com coragem e fé inabaláveis. Sua jornada de fé é um modelo para todos nós que buscamos ser usados por Deus, independentemente de nossa bagagem ou falhas passadas. A vida de Paulo nos ensina que a verdadeira transformação não vem de nossos próprios esforços, mas da ação poderosa de Deus em nossas vidas. Antes de seu encontro com Jesus no caminho para Damasco, Paulo acreditava que estava fazendo a vontade de Deus ao perseguir os cristãos. Ele era um homem devoto, comprometido com a lei de Moisés e com a preservação da fé judaica. No entanto, Deus o encontrou em um momento de cegueira espiritual
E foi nesse momento que Paulo teve a verdadeira revelação de quem Cristo era e do plano divino para a sua vida. Este é um ponto crucial. A transformação de Paulo não foi apenas uma mudança de atitude ou de crença, foi uma mudança radical de identidade. Ele passou de alguém que se via como um defensor da fé judaica para um defensor do Evangelho de Cristo. Ele não apenas teve a sua visão física restaurada, mas experimentou uma nova visão espiritual que o levou a entender que Jesus Cristo era o Salvador e que sua missão seria agora levar essa mensagem ao mundo. Assim como Paulo, todos nós temos a possibilidade de experimentar essa transformação. Não importa onde estivemos ou o que tenhamos feito, a graça de Deus é capaz de nos purificar e nos fazer novas criaturas em Cristo. O apóstolo Paulo afirma isso de forma clara em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não há limite para o que Deus pode fazer em nossas vidas quando nos entregamos a Ele de todo o coração. O poder da fraqueza Paulo também nos ensina algo poderoso sobre a fraqueza humana. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele compartilha a lição que aprendeu ao enfrentar suas próprias limitações. Mas ele me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Durante sua vida, Paulo enfrentou muitos momentos de dificuldade e perseguições, naufrágios, prisões e até a dor de ser rejeitado por aqueles que antes eram seus aliados. Mas ele aprendeu que nas suas fraquezas, a graça de Deus se tornava mais evidente. Ele não se orgulhava de sua força, mas da força de Deus, que o sustentava mesmo nos momentos mais difíceis. Essa lição é crucial para todos nós, especialmente quando enfrentamos desafios em nossa caminhada de fé. É fácil se sentir desanimado ou impotente quando estamos diante de dificuldades, mas Paulo nos mostra que a verdadeira força vem da humildade, de reconhecer que dependemos completamente da graça de Deus. Em nossas fraquezas, podemos experimentar o poder de Deus de uma maneira profunda e transformadora. Quando Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 13, "Tudo posso naquele que me fortalece", ele não estava falando de uma confiança em suas próprias habilidades ou talentos. Ele estava falando de uma confiança radical em Deus, que o capacitou para cumprir sua missão, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Isso é algo que devemos buscar em nossas próprias vidas, a confiança de que, mesmo em nossos momentos mais difíceis, Deus está conosco e sua graça é suficiente para nos capacitar. O exemplo de Paulo também é um lembrete de que todos nós somos chamados a cumprir uma missão em Cristo. Quando Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios, ele não apenas aceitou o chamado, mas se entregou completamente a ele, sacrificando sua própria vida e seus próprios desejos. Ele via sua missão não como uma escolha, mas como um mandato divino que ele não podia ignorar. Para ele, viver era Cristo e morrer era lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. A missão de Paulo não foi fácil. Ele enfrentou o medo, o sofrimento, a solidão e a rejeição, mas sempre permaneceu fiel ao seu propósito, anunciar o Evangelho de Cristo a todos os povos. Ele entendeu que a missão de levar a mensagem de Cristo não era apenas para os apóstolos ou para os pastores, mas para todos os crentes. Todos nós, como seguidores de Cristo, somos chamados a ser luz no mundo, a proclamar o Evangelho e a viver de acordo com os princípios de Cristo. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus nos dá o grande mandamento: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
Assim como Paulo foi enviado para proclamar o Evangelho aos gentios, todos nós temos a responsabilidade de compartilhar a boa nova de Cristo em nosso círculo de influência, seja em nossas famílias, no trabalho ou entre amigos. A esperança de uma vida transformada. Por fim, a vida de Paulo é um testemunho de que Deus pode fazer algo grandioso, até mesmo nas vidas mais quebrantadas. A Bíblia nos ensina que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Paulo, o grande perseguidor da igreja, se tornou o maior defensor da fé cristã, levando a mensagem de Cristo aos confins do mundo. Se Deus foi capaz de transformar a vida de Paulo, Ele também pode transformar a sua vida. Não importa quais sejam os seus desafios, suas falhas ou seus erros passados. Em Cristo, há sempre uma nova oportunidade para começar de novo. Deus tem um plano para você, assim como teve para Paulo, e Ele deseja usar a sua vida para glorificar o seu nome. A verdadeira transformação acontece quando permitimos que Deus nos molde, nos libertando das cadeias do passado e nos conduzindo a uma nova vida de fé e serviço. A vida de Paulo nos ensina que, por mais difícil que seja a jornada, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar. E no final, é a fidelidade ao nosso chamado que traz verdadeira alegria e paz, não importa as circunstâncias que enfrentamos. Que possamos seguir o exemplo de Paulo, vivendo uma vida de fé inabalável, confiando plenamente na graça de Deus e dedicando nossas vidas à missão que Ele nos confiou.